Muito bem, gente. Vamos fazer entrevista que faz preço, entrevista que faz volume, entrevista que pauta todos os tomadores de opinião. Vai na Cagal, acelera a saída do quadro, aquela, né? Nós vamos num dia decisivo, dia que marca uma guinada, na política de preços da maior estatal do Brasil. 2, um anúncio como há muito tempo não se via, de 40 centavos a menos no diesel, perdão, na gasolina, 44 no do diesel. E 3, um anúncio que abre as portas para um diálogo com setores que, desde 2016, com a crise, o ápice da crise que leva Dilma Rousseff ao cadafalso, olha com desconfiança para as medidas do PT. O mercado esperava uma hecatombe, elogiou o que viu, reconhece que há mais para explicar. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, conversando com o presidente da Petrobras nesse dia, de novo, que é um marco em várias frentes, da política à econômica, ele, Jean Paul Prats. Presidente, vou me esforçar aqui porque eu vou escorregar e querer chamar o senhor de senador de vez em quando, pela força do hábito. Não tem problema. Eu quero agradecer a entrevista nesse dia muito importante, quero agradecer a sua equipe que possibilitou essa vinda aqui. Como eu disse, a entrevista que faz preço, o senhor sabe. Eu vou abrir, presidente, falando um pouco dessa percepção que está nos papers. Assim, o senhor conseguiu uma façanha. Atrelou, em termos de comunicação, atrelou o anúncio de um corte significativo no preço dos combustíveis a um anúncio de uma mudança na política econômica de preços da Petrobras e não desabou a ação da petroleira. Isso, por si só, já é uma façanha. Mas as avaliações são de que ainda não está muito claro qual é, efetivamente, a nova política de preços da Petrobras. Para explicar para quem está em casa como o senhor tem condições de garantir que daqui 4 meses, 5 meses, a Petrobras ainda vai estar perseguindo o bom resultado para a empresa e bom preço para o consumidor, com essas balizas que o senhor diz vão nortear os negócios a partir de agora. De novo, bem-vindo. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos e todas que nos assistem aqui. Obrigado à equipe da CNN Brasil. Daniela, de fato, a gente está conseguindo hoje explicar, e acho que a resposta do mercado é um pouco resultado disso, a lógica de se sair de uma, digamos assim, de uma prisão de um conceito só, né? Em 2017, houve razões históricas, não vamos aqui detalhar todo esse processo, mas toda uma ressaca de um processo longo, né, que acabou levando a um teste, uma espécie de laboratório com os brasileiros. Colocar o preço como se ele fosse produzido, como se todos os produtos derivados de petróleo e o próprio petróleo do qual eles resultam fosse produzido todo lá fora. Isso chamou-se paridade de importação. Atenção para esse conceito, porque é bem diferente de referência internacional. Uma coisa é o país não se excluir da comunidade internacional, fazer trocas, comprar e vender óleo, trocar tipos de óleo diferentes, comprar e vender produtos derivados e acompanhar tendências e patamares de preço de produtos e de cru e até de gás natural em alguns casos do mercado internacional. Outra coisa é como a gente estava desde 2017, hipnotizados por algum tipo de solução política que eu não consegui entender até hoje, porque só deu confusão, a começar pela greve dos caminhoneiros, que acabou com o governo Temer por causa dessa insistência, desse dogma. Este PPI, este malfadado PPI, nos obrigava a ver o mercado brasileiro como se fosse Vanuatu, pior do que o Japão. Um país que não tivesse nenhuma refinaria e um país que não tivesse nenhuma produção de petróleo. Ora, se isso fosse saudável para países que têm melhores condições, para que todos os países correriam atrás de produzir petróleo? Para que todos os países correriam atrás de ter algum parque de refino ao longo das últimas décadas? Hoje nem tanto, mas ao longo das últimas décadas. Se não houvesse vantagem competitiva, se não houvesse vantagem para o país ter refinaria ou ter petróleo próprio, de que adiantaria, né? Por que
vários países, inclusive nós, inclusive durante todos os regimes políticos que nós conhecemos, desde Getúlio até hoje, passando por ditadura militar, passando por governos mais progressistas, Nova República, todos eles, todos, absolutamente todos, nenhum disse: vou parar de correr atrás da autossuficiência em petróleo porque ela não serve para nada. Pois bem, o PPI é jogar a autossuficiência em petróleo fora. O PPI é jogar a competitividade, a atratividade, a vantagem de se ter refinarias brasileiras fora. Então hoje a gente se liberta, se alforria desse dogma, dessa miragem que foi esse PPI e que, aliás, foi pouco praticado, inclusive, ele foi muito mais falado do que praticado, e a gente volta a praticar, para responder a você, uma política de uma empresa normal, uma empresa que faz preço de acordo com as suas vantagens. Então, se você é meu consumidor, e agora lembrando, consumidor da Petrobras é a distribuidora, porque venderam a BR, então o consumidor nosso que eu estou falando é o cliente distribuidora que compra na porta das nossas refinarias, nós temos que ser a melhor opção deste cliente. É isso que nós vamos fazer, otimizando o uso da nossa logística, otimizando o uso das nossas próprias refinarias, dentro das nossas áreas de influência de cada refinaria, no alcance delas, sendo a melhor alternativa. Presidente. Basicamente é essa a primeira explicação que eu posso dar sobre a nova política. Ótimo, eu tenho duas questões aqui para fazer, porque é o seguinte, né? O Brasil ele não tem autossuficiência no combustível refinado. Uma parte disso vai ter que vir lá de fora. Então, quando o senhor fala, uma coisa é ter a paridade, outra coisa é ter a referência. O senhor está reafirmando ao mercado que o preço internacional, exatamente por conta dessa deficiência no uso do combustível refinado aqui, ele não vai ser perdido de vista, ponto 1. E o meu ponto 2, eu vou até abrir aqui, né, que mais cedo a gente estava discutindo muito sobre como amarrar essa edição, porque, de novo, né, é uma medida de impacto político muito grande e econômico muito grande, né, duas atreladas. Nakagawa disse, uma questão é, né, o PPI pode ter todos os problemas do mundo, mas as pessoas sabiam quais eram as regras. A dúvida agora é exatamente no detalhe qual é a nova regra da gestão da Petrobras. Tá, vou começar desconstruindo esse mito que você falou aí no final. O PPI não tinha regra nenhuma. O PPI não tinha absolutamente nenhuma previsibilidade, porque ele não foi aplicado em todas as regiões do país igualmente. O PPI não faz sentido. Quando eu digo que ele é uma abstração, é porque como é que se calcula um PPI? É um preço de Hamburgo ou de Roterdã, mais o frete, mais as despesas colocadas na porta da refinaria de Duque de Caxias, ou na refinaria de Cubatão, ou na refinaria de Canoas. Isso é uma abstração, isso não existe. Isso nunca foi aplicado à risca. Ele poderia ser um parâmetro, uma referência, mas um dentre vários que as empresas usam para fazer seus preços mundo afora, principalmente nas economias que nós costumamos admirar da Europa, enfim, as mais estáveis. Não estou nem falando dos Estados Unidos, necessariamente China, são pontos fora da curva, mas as economias ali que lidam com mais competitividade e tudo. E que, inclusive, tem alguns países desses estatais como a nossa, como no caso da Noruega, que tem a Equinor. Então, essa previsibilidade, entre aspas, também é meio mitológica. A nossa deverá ser a mesma de qualquer empresa que faz os preços. Quando houver, e aí voltando para a primeira parte que você falou da autossuficiência em diesel, por exemplo, nós, país, realmente não temos autossuficiência em diesel. Como durante muito tempo estivemos perto da autossuficiência de petróleo, mas não tínhamos ela 100%. Isso quer dizer que o rabo tem que abanar o cachorro? Ou seja, porque eu importo 10% ou 2% ou 1%, eu tenho que fazer o preço dos outros 99% em cima do 1% que eu preciso? Não. Há uma vantagem de estar quase chegando ou no limiar de uma autossuficiência. E mesmo que, vou dizer uma coisa agora mais impactante ainda, eu acho que mesmo um país que seja autossuficiente em petróleo, em diesel, em gasolina, em tudo, né? Custo a imaginar aqui um que não seja exportador bruto de tudo que exista, este país também não pode se desgarrar totalmente da referência internacional. Ele vive na comunidade internacional. Os países que fizeram isso
não se deram bem. Eles sofreram daquela chamada doença holandesa. Eles deram de graça gás, como no caso da Bolívia, ou diesel, como no caso da Venezuela, para os seus cidadãos, acreditando que iam, assim, turbinar a economia com um combustível muito mais barato, totalmente desgarrado da lógica internacional. Isso não dá certo também. Agora, dizer isso não quer dizer que, do outro lado, você tenha que sofrer a volatilidade da Ucrânia, da Alemanha, imediatamente em tempo real e em dólar, no Brasil, impondo isso aos brasileiros, como foi feito em 2022. Perfeito. Pela mera dogmática de manter um PPI que é, como eu disse, miragem, e por a expectativa muito longínqua de que alguém se interessasse em comprar refinarias que eu resolvi vender. Eu não, o Bolsonaro e a turma dele. Então, para fazer isso possível, para agradar, digamos, esse cenário de venda das refinarias, era necessário quase que impor à risca aquele PPI. E aí, quando a coisa deu a crise internacional de preços, os próprios gestores responsáveis por isso ficaram num dilema terrível. O que é que eu faço agora? Porque eu vou perder a eleição graças a essa teimosia. Aí surgiu a brilhante ideia de ir tirar dos cofres dos governadores através dos tributos. Ora, a coisa mais fácil que existe para baixar preço de alguma coisa é ir lá e tirar o tributo. Isso aí até eu faço. Quem sabe governar fazendo isso não precisa ser muito inteligente, só que é uma questão extremamente cruel. Deixa eu ajudar aqui, vamos fazer o seguinte, já temos um bom terreno para girar, aviso aos meus colegas, né, o desafio é duplo, porque entende do setor de óleo e gás e é político, senador da República, então... Se isso é bom ou ruim, mas... É bom, o problema é a gente que lute para poder conseguir fazer, todo mundo quer participar dessa conversa, eu começo com o Fernando Nakagawa, então peço ajuda ao senador, presidente da Petrobras, nesse dia que marca uma guinada no rumo da maior estatal do Brasil e também na relação do lulismo com os setores médios aí da classe média, setores da classe média. Fernando Nakagawa, eu começo com você, o entrevistado é todo seu. Obrigado, Dani. Presidente, duas dúvidas. Primeiro, tirando todos esses penduricalhos do modelo que deixa de existir e que não tinham relação necessariamente com os custos relacionados à Petrobras. O senhor acha que, observando o mercado hoje, quanto a menos a Petrobras consegue vender na porta da refinaria em comparação ao que tínhamos no PPI? Tudo já está sendo entregue hoje ou ainda há uma margem adicional a ser retirada? E olhando o balcão do outro lado, olhando a Petrobras, quanto isto vai significar em queda da margem de lucro da empresa, presidente? Nenhuma coisa nem outra, Naka. Desculpe, nós vamos implementar esse modelo aos pouquinhos. Aliás, nós já vínhamos implementando ele desde o início do ano e alguns disseram, eu vi vocês falando anteriormente, alguém perguntou por que não fizeram isso antes? Tinha uma margem para reduzir e tal. Porque nós não podíamos anunciar, né, antes das devidas aprovações internas, né, do próprio processo de governança da empresa, a questão do fim do PPI. Então, por isso que as pessoas ficaram... Nossa, eu me encontrava na rua, eu já estava com cara de PPI, assim, as pessoas cumprimentavam antes de dizer bom dia, falavam do PPI. E eu dizia, calma, isso vai ter que acontecer com tranquilidade, com parcimônia, porque isso é um processo dentro de uma empresa aberta. Nós precisamos fazer todo um processo, não é, de remodelação de como formatar esse preço internamente para, então, anunciar e, aos poucos, ir implementando isso de novo. E o que é esse modelo? É um modelo de otimização bastante complexo que todas as empresas de petróleo têm, que consiste em equacionar todas por exemplo, os percursos de chegada a qualquer lugar de ponto de venda. O que entra numa refinaria em termos de tipos de petróleo que entram para que saia mais diesel ou menos diesel na refinaria XPTO. Todas as unidades de refino, como funcionam, o que é que você coloca para sair o produto do outro lado. Todos os percursos logísticos, todas as opções dos seus concorrentes. Como que eles chegam, quantos dias eles levam para importar, quantos dias eles levam para chegar de Canoas a Santa Catarina ou em outro lugar. Então, todo esse emaranhado de equações, que é uma coisa chamada programação linear, que as pessoas conhecem, é muito mais complexo do que um PPI abstrato que absolutamente jamais foi empregado totalmente. Então, este modelo, ele vai, na verdade, o resumo dele é o seguinte, ele vai até o máximo
que é o chamado custo alternativo do cliente, ou seja, é a hora que o cliente vai embora, ele diz, olha, está tão caro que eu não vou comprar mais de você. Lembra a imagem daquele mercado árabe, que você fica negociando com o cara até a hora que você diz, não, vou embora. Ele, não, peraí, vem aqui. Aí, esse é o preço máximo. E o preço mínimo é aquele que, para a empresa, não consigo mais vender abaixo disso. É aí que o investidor tem que ficar tranquilo. Nós não vamos vender abaixo de um preço que a empresa perca sua margem, ou margem congênere, ou margem aplicável àquele mercado. Então, esse modelo vai nos dar o máximo e o mínimo. O mínimo é quando eu não me interesso mais em vender, porque está ruim para mim. O máximo é quando o cliente vai embora e não compra de mim e eu perco o mercado. Muito, acho que foi, agora conseguimos formular e acho que temos notícia aí, exatamente. Obrigada. Renata Agostini está do seu lado. Presidente, você está vendo o homem que está capitaneando a mudança na Petrobras, Jean Paul Prates, e ele acaba de dizer, olha, nós não vamos vender abaixo da margem da Petrobras. E ressaltou, essa é a segurança que eu estou dando para o investidor. Renata Agostini vem para cá com apontamentos também a serem feitos. Renata? Presidente, é que a gente está pertinho aqui, por isso que ele está brincando. Presidente, eu estou longe, infelizmente eu estou longe. Ela aqui do meu lado. O senhor pode olhar para onde o senhor quiser, porque hoje o senhor está podendo muito. Respondendo as perguntas todas, está ótimo. Aproveitando esse ponto que o senhor deixou, né? Ou seja, não vamos vender abaixo da margem da Petrobras. Aí eu vou sugerir aqui um cenário que eu acho que fica fácil de quem está nos acompanhando entender. Essa queda nos valores que foram apresentados hoje pela Petrobras, ela está acontecendo no momento em que há uma queda no valor do barril. Então, nos últimos meses, esse barril vem caindo de preço. Então, você tem um cenário que dá tranquilidade para a Petrobras, além da defasagem que já existia, de também reduzir os preços. Se esse cenário muda e a gente tem nos próximos meses o barril subindo, com uma preocupação do governo ainda em segurar a inflação, a Petrobras volta a aumentar o combustível ou ela vai segurar? Renata, por isso que a gente está fazendo isso agora. Não, estou brincando. Na verdade, não é isso não. Isso é o que estão pensando. Eu fiz a brincadeira porque isso é o que se pensa. Agora é fácil. Quando subir, vai subir? Vai. Vai subir, mas vai subir na mesma hora, na mesma proporção, na mesma volatilidade que em 2021 e 20 e 22? Não. Positivamente, não, para o mercado brasileiro. Por quê? Porque nós somos produtores de petróleo e nós temos refinarias que são capazes de entregar pelo menos 80% ou mais de cada produto que a gente precisa. Isso seja aviação, seja gás de cozinha, seja diesel, seja gasolina, seja asfalto, seja lubrificante básico. Enfim, nós temos capacidade de produzir e nós temos condição de administrar o nosso preço como empresa também, além de haver possibilidade de ter políticas de governo, que são outra coisa, para defender o país de uma crise mais aguda ainda, mas nas oscilações normais, subida e descida do preço de referência internacional, nós teremos que fazer os movimentos que forem cabíveis. Nós não vamos ficar, como eu disse, completamente alienados da realidade mundial, global, do preço da commodity Brent, do preço da commodity diesel, gasolina, etc. e tal. Mas a gente vai ter, com certeza, muito mais defesa contra a volatilidade do que antes. O PPI, ele entrega para nós absolutamente toda, sem nenhum amortecimento, a volatilidade especulativa, de intempéries em países que não tem nada a ver com a gente, de guerras, na mesma hora, em tempo real e em dólar. Nós podemos fazer melhor do que isso. Acho que o famoso colchão, talvez eles estejam pensando aqui para quem está em casa, né? Buscar uma forma de amortecer para ver se o impacto bruto passa, a ver se vai funcionar. Eu estou só tentando aqui É isso, traduzir. Dani. É um colchão limitado, o da Petrobras é bem limitado, claro, mas a gente manejando a máquina, o sistema de refinarias que coopera entre si da Petrobras, região com região, podendo calibrar essas refinarias, podendo alterar tipos de óleo, etc., a gente consegue fazer uma gestão disso, mas, obviamente, se você cair num período de crise bem maior, aí você precisa apelar para instrumentos nacionais, instrumentos como aquela conta de estabilização, por exemplo, que tinha recursos que vinham justamente da arrecadação
exorbitante que o próprio Estado brasileiro acaba tendo pelo preço do petróleo alto, para devolver aquilo para o consumidor na forma, por que não dizer, de um subsídio direto, sim, como foi na Inglaterra, como foi o chamado windfall profit, né? Que aí é um caso excepcional, casos de crise. Mas em tempos normais, oscilações para cima e para baixo serão, obviamente, administradas e serão colocadas também dentro do cenário nacional. Presidente, tem visita ilustre aqui no 360, a Raquel Landim, nossa analista também de economia e política. Raquel, o entrevistado todo seu. Oi, presidente. Boa noite, boa tarde, né? Que finzinho de tarde. Presidente, desde que a gente trouxe essa informação com exclusividade ontem aqui na CNN do fim do PPI, eu acho que a pergunta que muita gente está se fazendo é a seguinte: com o fim dessa referência, o senhor disse que não vai desgarrar dos preços internacionais, mas com o fim dessa referência, como é que os acionistas, e aí não estou falando de grandes fundos de investimento, estou falando da União, né, de todos os brasileiros, que são os acionistas majoritários da Petrobras. Como é que eles vão ter segurança de que, ao longo do tempo, a Petrobras não vai acabar subsidiando a compra de diesel importado lá fora e vendendo mais barato aqui dentro? Como é que eles vão ter segurança de que, ao longo do tempo, a Petrobras não vai acabar manipulando os preços para garantir uma inflação mais barata aqui dentro, como aconteceu no governo Dilma Rousseff e trouxe prejuízos importantes para a companhia? Olha, manipulação de preços é combatida por órgãos da defesa da concorrência. Se você tiver manifestamente praticando algum tipo de dumping ou algum tipo de subsídio escondido, o mercado percebe e há instrumentos para trabalhar isso, né? Na verdade, naquela época, havia uma diferença em relação a isso, porque todo mundo achava natural, né, eventualmente natural, que a Petrobras fizesse diretamente esse papel como se fosse uma espécie de uma agência do Estado, uma coisa assim. Hoje, depois de enfim, altos e baixos que se viveu, sabe-se muito bem que a Petrobras tem um limite para isso. Mas ela tem um papel, sim, importante, e aí se diz, previsibilidade e como é que o preço vai ser feito. Ora, o preço do combustível na Alemanha é o mesmo da França? É o mesmo da Inglaterra? É o mesmo dos Estados Unidos? Não, não é. Todo mundo pratica PPI lá? Não. Os preços variam de empresa para empresa e variam de país para país. A mesma coisa aqui. O acionista tem que ficar tranquilo, ele vai fazer o preço que vai garantir a rentabilidade possível naquele mercado, mas também a ponto de não perder aquela fatia de mercado para alguém porque simplesmente resolveu praticar um PPI, que é o preço de hambúrguer colocado aqui. Mas a Petrobras praticamente não tem concorrência, presidente. Tem concorrência, sim. A concorrência e a minha dúvida é o seguinte, a política pública não cabe ao governo, enquanto a empresa não tem que praticar a sua própria política? Mas eu não disse em momento nenhum aqui que a Petrobras está fazendo política pública com preço de combustível. Eu disse aqui que o preço do combustível vai ser o preço competitivo para conquistar o cliente, para ser a melhor alternativa para o cliente. Isso é a mesma coisa com qualquer empresa. Não vou denominar aqui empresas, mas você imagine outras marcas aí. O que é que elas fazem todos os dias? Ser a melhor alternativa para o meu cliente. É isso que eu estou dizendo que eu vou fazer, usando toda a minha estrutura, toda a possibilidade que eu tiver de chegar lá com mais competitividade do que os meus concorrentes. Não existe concorrente. Existe sim. Todas as refinarias do mundo são concorrentes da Petrobras nesse momento, porque a importação é liberada. E tem pessoas que fazem trading, acumulam grandes volumes, fazem pacotes, são inteligentes, praticam e conseguem fazer sistemas de reconhecimento de oportunidades no território brasileiro e alhures, em todos os lugares, aí, litoral africano, América do Norte, quantidades menores, quantidades maiores, mais remoto, menos remoto. É para isso que servem as tradings e esses preenchedores de lacuna do mercado. Agora, enquanto eu estiver sendo a opção confortável do cliente e tiver, inclusive agora, a companhia de refinarias privadas, já que Manaus foi vendida, Bahia também foi vendida, não é? Eu terei concorrente sim, muita concorrência, e é dura a concorrência. Por isso que a gente vai precisar ficar sempre no mínimo entre o valor marginal da companhia, aquele que me faz dizer, cheguei no máximo da minha negociação, não posso vender abaixo disso, e um máximo que vai ser o custo de alternativo do cliente, que é o cliente dizer, olha, eu prefiro comprar dele. Então, isso é mercado, gente. Eu não entendo por que essa insistência que só a Petrobras tem que ter um parâmetro só. E de todas as empresas do mundo, a única que tem que praticar PPI, que é uma abstração, ela nunca praticou, nem mesmo com Bolsonaro,
A única que tem que fazer isso é a Petrobras? Não, ela vai fazer o preço que ela puder fazer para manter os seus clientes felizes. Presidente, Raquel, eu vou tentar, gente, fazer uma nova rodada de fogo aqui, porque eu tenho o limite do tempo do presidente da Petrobras, o nosso limite aqui do jornal e a fila imensa. Então, já volto com você. Eu preciso trazer o Yuri Pita, porque a Petrobras é uma empresa tão gigante que mesmo num dia como hoje, de anúncios muito importantes, tem vários aspectos que ela não pode perder de vista, inclusive do ponto de vista estratégico, do que está sendo visto lá fora como bandeira do Brasil. Uma parte do Brasil voltou, tem a ver com isso que o Yuri Pita vai perguntar agora. Yuri. É isso, Dani. Obrigado. Presidente, boa tarde. Não vou perder a oportunidade de te questionar diretamente sobre a questão da exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas. A gente se conhece um pouquinho, né, presidente? Mas que não me surpreendes. É isso. Queria ouvi-lo diretamente sobre como está esse debate. A gente sabe que há uma série de agentes políticos, principalmente dos estados, que podem se beneficiar com os royalties dessa exploração favoráveis ao início desse trabalho, mas há também uma resistência na área ambiental. Queria saber do senhor como está o trabalho da Petrobras para vencer essas resistências, sem que isso se transforme num problema internacional, né? Basta lembrar que o presidente Lula voltou da Inglaterra com a mensagem do coroado rei Charles de proteger a Amazônia, e o quanto, na sua avaliação, isso vai ser, já está bem encaminhado, inclusive com o presidente Lula. Se o senhor já tratou diretamente desse assunto com o presidente e qual é a posição que ele tende a adotar nesse debate. Yuri, vamos lá. Em primeiro lugar, vou primeiro fazer uma digressão rápida sobre a questão de ameaçar ou não a Amazônia. Essa operação consiste de perfurar um poço apenas, um poço exploratório, para buscar petróleo, para saber se tem petróleo numa bacia sedimentar que no mapa geológico brasileiro se convencionou chamar lá atrás de Foz do Amazonas. Só que ela é uma bacia gigantesca, é enorme, não é na Foz do Amazonas. É a 560 quilômetros da Foz do Amazonas, lá na divisa com a Guiana Francesa, que é onde foram encontradas algumas outras reservas importantes. A Guiana, aquela ex-Guiana inglesa, que é país independente, está hoje produzindo horrores de petróleo, né? E aí vamos falar depois por que o petróleo é ruim, a transição energética, eu chego lá já. Mas só geograficamente, geologicamente, esse lugar está a 560 quilômetros da margem da Foz do Amazonas e a 150 quilômetros mar adentro da costa do Amapá, do Oiapoque. Todos os processos do licenciamento desse poço são extremamente complexos, severíssimas condições foram colocadas e a Petrobras foi cumprindo todas porque ela também é concessionária da União. Ela não está lá porque ela quer, assim, do nada, ela chegou lá para furar um poço. O Estado brasileiro, em algum momento lá atrás, licitou um bloco na bacia da Foz do Amazonas e disse, venham investir aqui e fazer exploração para ver se tem óleo. A Petrobras diligentemente foi lá e fez isso. Chegou o momento de furar um poço. Como isso tem uma acessibilidade e o governo mudou, também tem toda uma discussão, a gente entende perfeitamente o que está acontecendo. Em momento nenhum, Yuri, essa pergunta me dá a possibilidade, com a audiência que vocês têm, de esclarecer de uma vez por todas isso. Não há um embate aqui, absolutamente, entre Minas Energia, Petrobras e IBAMA e Ministério do Meio Ambiente. Há um debate, há uma discussão que todos os países, os Estados Unidos teve em relação ao Alasca, a Argentina teve em relação à Patagônia, em vários lugares, áreas sensíveis. Em algum momento, a prospecção petrolífera chegou lá e disse, e agora, posso entrar aqui ou não posso? Quais são as condições? O que é que você me diz? Né? Nesse caso, enfim, houve uma inversão de valores. O Estado, através da Agência Nacional do Petróleo, em algum momento lá atrás, colocou isso em licitação, arrematou-se esse bloco, a Petrobras está lá com um programa mínimo exploratório a cumprir, se não cumprir, inclusive, tem uma multa, né? Pagou um bônus por isso, e em outro momento, o mesmo Estado brasileiro, aí representado pelos órgãos ambientais, vai lá e diz, não, peraí, não é agora. Faça primeiro, o Estado brasileiro tem que fazer um estudo regional, uma avaliação ambiental
de bacia sedimentar, o AAS, que é um trabalho do governo brasileiro, não é nem da Petrobras, é um trabalho do meio ambiente brasileiro, para então dizer se vamos fazer exploração de petróleo ali ou não. Então, hoje o que há é uma questão de Estado. O Estado brasileiro vai ter que decidir. E se é agora, se é depois, se essa área está liberada agora para fazer um poço, pelo menos para saber se tem óleo, e depois fazer a avaliação ambiental, que é cara e é demorada, né? Então, é esse debate que está rolando. Agora, não existe nenhuma animosidade, não existe esse espírito de nós contra eles, até porque eu, por exemplo, fui conversar com a ministra Marina, e eu disse, ministra Marina, eu sou gestora ambiental, de formação, eu tenho mestrado em gestão ambiental. Então, estamos tendo conversa aqui de ambientalista para ambientalista. E eu entendo esse caso. Hoje, eu estou presidindo uma empresa de petróleo que está em transição energética. E aí, para fechar, por que transição energética? Como é que você fala tanto em transição energética se você está querendo explorar petróleo na margem equatorial? Porque as empresas de petróleo têm uma dupla dimensão da transição energética. Uma empresa que produz água mineral, para fazer transição energética, troca um motor de bomba da água por um sistema solar. Fez a transição energética. Mas ela produz a mesma água, tem o mesmo mercado, faz a mesma coisa, com energia diferente. Uma empresa de petróleo tem que se reinventar completamente. A transição energética da Petrobras vai levar 15, 20 anos, mas ela precisa começar agora. Só que como é que ela se capitaliza para isso? Fazendo o que ela já faz. Ela não pode simplesmente trocar de repente e virar uma empresa de energia solar. Ela não pode fazer isso. A Equinor não faz isso, a Shell não faz isso, a BP não faz isso. Nenhuma das empresas congêneres está fazendo isso. Claro que nós estamos atrasados, isso nós temos que reconhecer. Passamos 7, 8 anos aí marcando passo, fazendo nada em transição energética. Então cabe a nós uma missão complicada, que é fazer uma transição em qual a gente já está atrasado, com o dinheiro do petróleo. Olha que estranho. Mas é isso que está sendo feito. Presidente, eu sei que o senhor precisa ir, sua agenda o chama. A Renata tem uma questão, o NACA está aqui também porque já está, a entrevista obviamente está repercutindo muito. Então eu posso propor ao senhor uma espécie de pinga-fogo, bate-pronto, para a gente matar aí essas duas questões em... Fiquem à vontade, eu sou todo de vocês aqui. A gente faz tempo que não conversa, vamos conversando, não tem Maravilha. problema. Vem para cá, Siga. Fernando Nakagawa. Presidente, já que a Petrobras vai começar... Tá baixinho, Naka, bota um volume aí. O senhor me ouve agora? Sim. Já que agora a Petrobras vai começar a ter preços conforme o cliente, conforme a situação, a posição geográfica daquela entrega... A partir de agora, a Petrobras deixa de anunciar combustível em reais e passa a anunciar apenas a variação percentual ou a divulgação continuará sendo em reais? Não, acho que faz sentido continuar divulgando. Tem duas novidades. Primeiro, continuar divulgando é importante. Veja que a gente sempre fala nas notas técnicas, nos anúncios, preço médio. Então, é o preço médio nacional. Você vai poder ter variações e o próprio cliente, a distribuidora que vai lá comprar e tal, também pode ter variações. Por exemplo, se o cara é um mal pagador, devedor quanto mais, ou um volume maior versus um volume menor. Então, condições comerciais, como qualquer outra empresa. Então, acho que faz sentido divulgar o preço médio, porque ele dá uma ideia, até para os órgãos também de fiscalização, de como é que isso repercute a jusante da refinaria, ou seja, abaixo da refinaria. Tanto impostos quanto distribuição, revenda, como é que isso repercute. Hoje, por exemplo, nós inovamos ao vaticinar, ao tentar estimar se tudo ficar do mesmo jeito abaixo da refinaria, qual o efeito da bomba. Antigamente se fazia isso e depois parou-se de fazer. Eu acho que essa é uma coisa interessante e útil. Hoje, por exemplo, a gente faz uma colinha aqui, a gente disse que baixou 40 centavos da gasolina e era assim, o preço médio estava em 5,49 na bomba e deveria chegar perto dos 5,20. Então, o litro de gasolina, em média, no Brasil, claro que a gente sabe que varia muito, estaria em torno dos 5,20. O diesel viria de 5,57 o litro para em torno de 5,18. Reparem que desde o último reajuste para baixo do diesel, nós voltamos à lógica brasileira de que o diesel seja mais barato que a gasolina. Isso passou quase despercebido. Ninguém falou isso. E o diesel é um produto teoricamente mais nobre que a gasolina. Porém, o Brasil tem aquela coisa do transporte rodoviário, do frete, da inflação.
E nós sempre fizemos essa espécie de subsídio cruzado, mesmo que seja ligeiro. E isso é muito importante para o mercado brasileiro. Então, aqui, sem fugir das paridades, das referências, a gente está aqui praticando em torno de 5,18 para o litro na bomba do diesel. E o GLP foi o melhor de todos, porque a gente simplesmente conseguiu voltar a um patamar abaixo de R$100, estimativa, R$ 99,87, 13 centavos abaixo dos R$100, patamar esse que foi ultrapassado em setembro de 2021. Na verdade, o Brasil passou a enfrentar questões assim que passam ao largo das classes médias e mais altas, né? Mas o número de queimados explodiu em diversas periferias do Brasil, porque as pessoas não conseguiam comprar gás e faziam gás. Consumo de carbono, produto fuligem, produto queimado. Um desastre essa questão de queimar lenha ao invés de GLP. Presidente, agora a gente precisa mesmo fechar. Renata Agostini tem uma pergunta a papum. Eu quero agradecer já de saída aqui a Renata Agostini. Presidente, muito rapidamente, o querosene de aviação parece muito específico, mas as aéreas ficam muito de olho nisso e todos nós, porque passagem aérea está cara a beça. Então, como que fica, nesse caso, a política de preço da Petrobras? Renata, e passagem aérea, apesar de parecer que é uma coisa só para rico, hoje em dia ela não é que esteja acessível, porque ao contrário, exatamente o que você está dizendo, não está tão acessível assim, mas deveria. O país é um país continental, existe um problema estrutural em relação a essa questão do transporte aéreo, não é só o combustível, é um componente importante, mas é aquele negócio, vocês estão me imprensando numa coisa que vocês mesmos me perguntaram. Pode vender muito abaixo para ajudar as companhias aéreas? Não. Então, se esse é um problema que nós temos que enfrentá-lo ao longo de todos os elos. O problema é só o combustível, é principalmente o combustível. Vamos, então, trabalhar em cima disso com as companhias aéreas, com o Ministério do Turismo, com, sobretudo, a liderança do ministro Alexandre Silveira, que já nos chamou para um diálogo sobre esse assunto, destravar todos os gargalos que eventualmente existam ali para tentar facilitar isso. Agora, atenção, é um mercado com poucos agentes. Eu, como senador, pedi investigação no CAD sobre as companhias aéreas em relação ao fato de serem 3 apenas operadoras que têm preços muito iguais, em horários praticamente semelhantes, iguais. Presidente, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, fazer uma última provocação bem rapidíssima. O senhor sabe, né, que os combustíveis foram uma parte da solução do governo Dilma I e certamente pelos manejos que o senhor garantiu aqui nessa entrevista, não tem sombra de se repetir, também foram responsáveis pelo cadafalso dela e pelo divórcio que uma parte da sociedade tem com o PT, de pegar, né, a joia da coroa dos anos Lula, que era a Petrobras, e transformar numa empresa deficitária. Então, não é pequeno o desafio que o senhor tem na mão de fazer uma mudança com esse histórico. O impacto político disso, na avaliação do senhor, qual é? O impacto político é uma empresa que vai fazer os seus preços e, portanto, colaborar com o desenvolvimento brasileiro, não só econômico, como social, principalmente, com uma lógica de empresa que tem como acionista principal, acionista controlador, o governo, e também sem afugentar os seus investidores, que serão importantes para manter a continuidade dela, a financiabilidade da empresa e da sua própria transição energética. Não é? Então, assim, é um equilíbrio difícil? É uma gestão muito complicada? É também. Mas a Petrobras tem um corpo profissional excelente, cientistas também de primeira qualidade, trabalhadores tenazes. E essa é a função, uma função que a Petrobras saberá desempenhar. Caminhar na corda bamba o tempo todo nessa questão, responder a perguntas também complicadas, mas, sobretudo, coordenar, gerir esse projeto e esse processo para que a gente não entorne o caldo nem de um lado nem de outro. Desta vez não tem erro. Nós vamos trabalhar direito e fazer a coisa certa. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, senador do Nordeste, está aqui no CNN 360. Muito obrigada mesmo, uma demonstração de respeito ao jornalismo, à emissora e principalmente à opinião pública, o tomador de decisão e a dona de casa que quer entender como é que isso, combustível, que impacta
toda a nossa cadeia de produção está sendo gerido no Brasil. Num dia como hoje, é muito importante e é por isso que eu faço esse agradecimento e esse reconhecimento. Boa sorte, senador. Presidente, bom trabalho.